Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje é dia 7 de julho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 41, versículos de 55 a 57. E o capítulo 42, versículos de 5 a 7 e versículos 17 a 24. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, contém muitas histórias apresentando lições de generosidade, de fidelidade, lições de compreensão, bondade, lições de perdão, reconciliação, comunhão e paz. E dentro dessas histórias, merece destaque a história de José do Egito. Como diz o texto de hoje, José é o filho, fruto da velhice e da esperança. José é muito amado, é o filho predileto de Jacó, a ponto de isso causar ciúme de seus irmãos. Como consequência, ele é vendido pelos irmãos como se fosse uma mercadoria de pouco valor e se torna escravo no Egito. Mas, como diz o ditado, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor, como diz a palavra. A história de vida de José, meus irmãos, nos mostra que ele procurou agir sempre com sabedoria. Fazia as coisas certas, pelo motivo certo. José conseguiu transformar todos os males e sofrimentos que passou, que enfrentou na vida, em coisa boa, coisa agradável a Deus. Cada um de nós, na sua pequenez, também devemos ter um pouco de José, meus irmãos. Temos pouco mais da vocação apostólica, amando-nos e cuidando-nos primeiro daqueles que estão ao nosso lado e depois de todos aqueles que esperam pela palavra de Deus, pelo amor de Deus explicitado, materializado através de nós. Nosso salmo responsorial da liturgia de hoje é o Salmo 33. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ouçamos o Evangelho segundo a catequese de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o pensamento que passa pela cabeça da maioria das pessoas é que o reino dos céus é algo reservado a nós apenas após a morte.
Mas, na realidade, o reino dos céus é também uma condição terrena, pois, seguidores dos passos de Jesus, nós já estamos vivendo uma realidade celeste que alcançará a plenitude na eternidade. Depois da morte e consequente ressurreição de Jesus, e com o envio do Espírito Santo, nós podemos confirmar que o reino de Deus é uma realidade já para todos os batizados em Cristo. Para tal, meus irmãos, nós somos batizados. Nós batizados somos chamados a sermos discípulos de Jesus, pois a nós foi dada a faculdade de curar, entre aspas, né? Portanto, nós não somos cristãos. Olha bem o que eu vou dizer. Portanto, nós não somos cristãos para estarmos de bem com a vida. Não somos cristãos para estarmos de bem com a vida. Nós somos cristãos é para fazermos o bem nesta vida. Somos cristãos para fazermos o bem nesta vida. Quando passamos a vivenciar este ensinamento, nos tornamos apostólicos e passamos a cuidar que estejam bem, primeiramente, todos aqueles que nos rodeiam, e também nos preocupar com igual carinho de todos aqueles os quais nos encontramos e que Deus coloca em nossos caminhos no dia a dia. Meus irmãos, Deus nos chama a cada um pelo nome, assim como chamou os apóstolos. Ele nos nomeia, como nomeou os apóstolos. Deus chama cada homem e cada mulher com a sua particular história, com a sua própria experiência de vida, vida essa construída com suas esperanças, mas também com seus defeitos e suas dificuldades de caminhada missionária. Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos que a nossa terra de missão, o nosso chão de missão, é o local onde cada um se encontra. E, portanto, é com aqueles que estão mais próximos de nós que nós temos as primeiras e maiores responsabilidades. A melhor oração a ser feita não é aquela feita de muitas palavras, mas sem nenhum ou quase nada de resultado prático. A melhor oração, meus queridos, é a oração da proximidade. É nós não nos aproximarmos do outro porque achamos que podemos resolver todos os seus problemas. Não. Nós nos aproximamos do outro para que ele não se sinta sozinho e desamparado. Para que ele sinta em nós, veja em nós a face misericordiosa de Deus. Meus irmãos, Deus nos colocou no mundo para os outros e não para nós mesmos. Um cristão que não se abre à necessidade do outro e não gera comunhão é aquele que se torna a negação da proximidade do reino de Deus entre nós. Um cristão que não se abre à necessidade do outro, um cristão que não gera comunhão, se torna uma negação da proximidade do reino de Deus entre nós. Que Deus, Pai de misericórdia, nos dê a todos nós, homens e mulheres de fé, a alegria de servir, colocando-nos à mercê da vontade divina. Interceda por nós e pelos nossos bons propósitos, a Virgem Maria, Senhora do Carmo, a serva do Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.